Então, pessoal, dando continuidade ao curso, nós vamos começar agora a falar das técnicas eletroquímicas, que alguns chamam de métodos, né? O pessoal da engenharia gosta de chamar de métodos eletroquímicos. Os eletroquímicos mais raiz, ou seja, formação eletroquímica, chamam mais de técnicas eletroquímicas. Você vai entender o que é isso. No fundo, o que acontece? Nós vamos perturbar o mesmo sistema, que seria a nossa célula, né? Contendo eletrodo de trabalho, contra-eletrodo, eletrodo de referência, só de 3 eletrodos, ou só eletrodo de trabalho e contra-eletrodo são a série de 2 eletrodos, que é o caso positivo prático, por exemplo, como supercapacitor, baterias, né? Com várias funções de perturbação. Por exemplo, se a gente aplica um degrau, a função degrau de Heaviside de corrente, dá um salto de corrente, nós vamos medir um transiente de potencial. Essa técnica chama cronopotenciometria. Tá? Okay? Se a gente aplica um degrau de potencial e mede um transiente de corrente, essa técnica chama cronoamperometria. Se a gente aplica uma onda triangular repetida, né, ou só pelo menos uma ida e uma volta, vou falar depois direitinho, mas que a onda seja triangular, voltametria cíclica. Tá? Se for apenas uma rampa de ida sem completar o triângulo, é voltametria de varredura linear, ok? Não fecha, então não é cíclica. Se aplica-se uma amplitude senoidal de baixa amplitude, né? Um senoide, desculpa, de baixa amplitude, tem essa espectroscopia de impedância eletroquímica. Então, o certo da gente perturbar o sistema, sempre que possível, com o máximo de perturbações diferentes, né? E tentar extrair os parâmetros cinéticos de interesse do transporte de massa, como eu vou discutir aqui, e ver se os dados convergem. Ao final do curso, nós vamos tratar de alguns estudos de caso, né? Estudo de materiais compostos, materiais complexos. A gente vê que a gente no final tem que fazer uma média, porque os sistemas não são tão bem comportados quanto os casos ideais em que as técnicas foram desenvolvidas, que a maioria usando o eletrodo da gota de mercúrio, né? Ou da gota pendente, do gotejador, igual nós vamos falar, igual eu já falei nas aulas passadas, né? Então, sistemas reais que o eletrodo é rugoso, tem porosidade, tem defeitos superficiais, o material não é estequiométrico, tem composições diferentes, ou seja, são compostos, a resposta eletroquímica não é nem um pouco ideal. Então, nós temos que usar muito bom senso para saber coletar os dados, qual regime de velocidade de varredura, de tempo, de frequência, e calcular a média entre os parâmetros e ver se converge, para ver se tem dados confiáveis, ok? Ao final do curso eu vou falar isso. Então, vamos começar agora com um discurso sobre as técnicas, um preâmbulo. Esse aqui é um preâmbulo do que a gente vai ser visto até o final do curso. Depois vamos discutir técnica por técnica, matemática, aplicação, tá ok? Então, agora só para o aluno ter um panorama geral. Então, eu vou discutir à luz de um caso bem simples que trata na maioria dos livros. O que é isso? Sistemas sem complicações cinéticas. O que é isso? É quando você tem um OX que recebe um elétron, transforma no RED. Ou você tem o RED, oxida, né? Libera o elétron, forma o OX. Ou seja, a diferença entre o RED e o OX é só o estado de oxidação. A espécie química é a mesma. Por exemplo, ferro 2, ferro 3. Ferro cianeto, ferro e cianeto. Então, quando no caso ferro e ferro, assume-se que durante a transferência eletrônica a esfera de solvatação fica parcialmente estacionária, não sofre transformação, o elétron tunela através da camada elétrica, chega no eletrodo. Então tem o que chama de reação de esfera externa. É reação simples de estudar, das mais simples, né? Porque ela não tem mecanismo, não tem quebra de ligação, formação de novas ligações. Então o que chama de esse caso do ferro e ferro seria o mimetizador do famoso caso OX-RED, onde você não escreve mecanismo. É reação de esfera externa. Então esse prelúdio que eu vou fazer aqui hoje, das técnicas, é tudo focado sem mecanismo, tá ok? Depois eu vou falar no final do curso até de um mecanismo simples de oxidação do ferro, só que é o seguinte, eu já adianto, no caso de estudos de capacitor, de bateria, então, capacitor nem faz sentido, né? Que o sistema não é reativo, ele é um sistema bloqueado. Mas no caso de baterias, se propor um mecanismo às vezes é bem difícil, porque, igual eu falei, a complexidade do material é tão grande, nós não temos condições ideais. A maioria dos estudos mecanísticos, né, que a gente chama de microcinética, que é propor um mecanismo, as etapas determinando a velocidade, calcular qual é a etapa que controla,
se é uma etapa difusional, se é uma etapa cinética, né? Quantas etapas tem. Isso envolve, primeiro, detectar sempre que possível os intermediários de reação, ter condições praticamente perfeitas da difusão, se ela é perfeitamente fickiana ou se ela é, no caso, convectiva de fickiana, no caso do eletrodo rotatório de disco rotatório, né? Então você não consegue, às vezes, ter isso no caso de dispositivo. Então, na maioria dos casos, o dispositivo das baterias, a gente trabalha com o que chama de macrocinética. O que é isso? Tem autores que não gostam desse nome, eu estou falando ela só porque ela é bem didática. Macrocinética é assim, é a famosa lei de velocidade. A gente coloca uma lei de velocidade, que é caracterizada só por dois parâmetros. A corrente de troca, que dela você calcula a constante cinética heterogênea, e o alfa, que é a fração da potencial elétrico que promove a transferência eletrônica, como a gente viu na teoria de Butler-Balmer-de-Grooz. Então, é por isso que eu não me preocupo muito em falar de mecanismo, ok? Porque é meio que em condições reais de operação, que é o objetivo desse curso ao final, não faz muito sentido a gente estudar isso em condições exatamente idealizadas, que não vai reproduzir a situação, tá? Ok? Então vamos lá, né? As palavras-chave, então, funções de perturbação e técnicas eletroquímicas. Então, técnica eletroquímica é isso. Eu tenho a função de perturbação, eu tenho a equação com base nas condições de controle, eu deduzo uma equação para aquilo e trato e interpreto os meus dados à luz daquela equação. Então, tem as famosas equações características. Ou também, cronopotenciometria, equação de Sand. Cronoperometria, equação de Cottrell. Voltametria cíclica, equação de Randall-Sevig. Espectroscopia de impedância, tem o famoso circuito de Randall-Ashler. E vai, ok? São todos casos reversíveis. Essas equações todas apresentam o mesmo fenômeno, à luz das diferentes técnicas, que é a difusão linear semi-infinita. Não tem informação cinética alguma, todas elas têm a ver só com a difusão. Então, ou você conhece a área do eletrodo, calcula o coeficiente de difusão, ou você conhece a difusão, calcula a área do eletrodo, certo? A gente já vê que no caso do circuito de Randall-Ashler, aí é um caso meio diferente, porque na impedância a gente discretiza os eventos no domínio do tempo. Desculpa, no domínio da frequência. Vou falar isso depois, tá? Vai ficar bem claro. Então, eu acho que sem esse preâmbulo aqui, o aluno fica meio perdido depois que for estudar as técnicas, a parte de matemática. Então, isso aqui é o geralzão. Depois nós vamos destrinchar, mas a lógica é a mesma, obviamente, né? Então, qual é o processo elementar? É a minha reação sem complicação cinética, que é essa daqui, ó. Ox, mais N elétrons dando red. Obviamente, em 99% dos casos, né? Esse N aqui é igual a 1, tá? Certo? E tem um detalhe aqui que eu já falei, vou repetir, de acordo com as teorias dos livros mais recentes, né? Não existe mais aquele conceito de número de elétrons, detalhe de velocidade, tá? Então esse N não aparece mais no termo exponencial da equação de Butler-Balmer-de-Grooz, tá? Porque ele é sempre um número unitário. Então, qualquer coisa multiplicada por 1 é 1, não existe mais aquele tal de número de elétrons, detalhe para determinada velocidade. Não existe mais isso, tá? Então isso aqui, esse N é o que precede o termo exponencial, que tem a ver com a lei de Faraday, ok? Então, à esquerda, nós temos o material eletródico, né? Vamos considerar como metal, então a permissividade elétrica, né, é infinita. Aqui nós temos à direita, né? Nós temos, por exemplo, a solução em aquosa, que vai ser aproximadamente 78, tá? Okay. Então, na fronteira, lembrando, nós temos uma descontinuidade de propriedades elétricas muito abruptas. Então, a descontinuidade aqui. Então, aqui nós temos a camada dipolar, tá? Que às vezes tem íons especificamente absorvidos, que a gente viu, né? Colocando excesso de eletrodo de suporte. Nós temos então que ela se comprime, nós temos então a Alter-Helmholtz plane aqui, que fica deslocada aqui da superfície do eletrodo por uma distância média, né? De em torno de 1 nanômetro, tá? Varia com a concentração do eletrodo. Já viu isso, estou revisando, tá? Para frente aqui nós temos em torno de 1 micrômetro até de 60 micrômetros, depende da concentração também e da condição do experimento, a camada difusional de inertes, né? Que a gente sabe que é curva, né? Mas a gente, por facilidade matemática, assume que ela é linear. Lembrando então, se consome tudo aqui, nós temos a concentração de superfície que é igual a zero, tem-se a corrente limite. Se não consumiu nada, está aqui. É um caso onde a cinética, onde o transporte de massa não influencia, que seria o caso das reações totalmente irreversíveis, ok? Concentração de superfície é igual a concentração de bulk, tá?
Então seriam os casos extremos, tá? Totalmente reversível, contração de transporte de massa, tanto é que consumiu tudo na superfície do eletrodo. E o caso aqui, que a corrente está fluindo, mas a concentração na superfície é sempre igual de Book, que seria o caso ou esse caso aqui é a premissa que nós usamos para a equação de Butler-Balmer Erdős, né? Ok? Que é a equação fundamental da cinética eletrónica, ou seja, das reações eletroquímicas, né? Lembrando então que além da camada difusional de Nernst, né, nós temos aqui a região de Book, que é a região por agitação térmica. Os íons estão uniformemente distribuídos, não tem gradiente de concentração em lugar algum, ok? Bom, lembrando que caso suportado é aquele caso onde a concentração do eletrodo de suporte é de 100 vezes ou mais a concentração da espécie redox. 10 milimolar, por exemplo, que poderia ser o ferro 2, ferro 3, ferro, ferro, ok? E aqui um KCl, certo? Bom, lembrando também do conceito de fluxo em continuidade de carga elétrica, né, das aulas passadas, né? Nós temos um negativo aqui, que esse gradiente de concentração aqui na camada difusional de Nernst é sempre negativo, né? Então nós temos que o fluxo de carga se dá assim. Elétrons fluindo do lado do eletrodo que se conectam com a lei de Faraday, ou seja, a corrente elétrica, o número de elétrons da reação, o N aqui, 96.485 coulomb por mol e a área do eletrodo, né? Ok? E do lado direito, para dar continuidade, essas cargas se propagam no circuito, né? Elas são transportadas por íons, né? Ok? E com essa taxa aqui, sustenta o contrato de transporte de massa. A gente vai ver que nem sempre é assim. Quando isso acontecer, vai ser os casos reversíveis, que é o que eu estou falando hoje, tá? A gente vai ver depois, não vamos resolver usando a equação transformada de Laplace, quando que Butler-Balmer entra aqui, porque não vai ser só controle para o tensor de massa, vai ter controle para ativação ou controle cinético também, ok? Então essa identidade aqui, ela é estritamente válida só quando o sistema for totalmente o quê? Heavy, tá? Reversível, tá? Ok? Que é o caso didático que nós vamos falar hoje. Vou falar um pouco do e-heavy ali, mas só para dar uma orientada, né? Bom, quais são as vantagens das técnicas transientes? Tá? Você podia falar, por que das técnicas, elas não vão medir a mesma coisa? Não medem. Vamos pensar o seguinte, ó. Se nós temos uma corrente total, ó. Se nós temos uma corrente total, que é a corrente capacitiva, devido à resistência para a camada elétrica, mas a corrente faradaica, devido a Butler-Balmer Erdős, a reação transversal de elétrons, mais o transporte de massa, que é a lei de Fick, né? Isso para sistemas estagnados, né? Ou seja, não tem agitação. A informação cinética está apenas aqui, na parte faradaica. Então, eu tenho que dar um jeito de minimizar, porque desaparecer não tem jeito, né? A transporte de massa e minimizar ao extremo a capacitiva, corrente capacitiva, para que minha identidade da corrente total seja aproximadamente pelo menos 99% da corrente faradaica que eu estou medindo, ou 95%, dependendo do nível de precisão que você quer medir, né? Então eu tenho que dar um jeito de minimizar isso, ou seja, isso fica maximizado, certo? Uma boa intuição é essa daqui, ó. Nos tempos curtos, o que acontece? Eu vou adiantar uma equação aqui só por questão didática, tá? Nós vamos demonstrar tudo depois, tá? É fácil de demonstrar, isso tem livro do box, qualquer livro, depois eu vou mostrar também na aula, em outras aulas aqui. A corrente, da mesma forma que a resistência total do sistema, é a resistência da ativação, ou seja, a resistência de transferência de elétrons, descrita indiretamente para a equação de Butler-Balmer Erdős. Mais a resistência de transporte de massa, descrita indiretamente para a lei de Fick, né? Nós temos uma identidade com isso, que é o seguinte, uma equivalência, na verdade, uma identidade. Que 1 sobre a corrente total vai ser 1 sobre a corrente de ativação, 1 sobre a corrente de transporte de massa. Certo? Essa daqui, ela não tem característica dependendo do tempo, mas essa daqui tem. Por quê? Por exemplo, aqui, ó. A corrente limite, ela é número de elétrons, Faraday, área do eletrodo, coeficiente de fusão, concentração de Book dividido pela espessura da camada difusional de Nernst. E essa danadinha aqui, ó, ela tem uma evolução temporal, tá? Por exemplo, não estou falando de eletrodos rotatórios, estou falando de sistemas estagnados, tá? Ela evolui com a raiz do tempo, como nós vimos na aula passada, né, da teoria geral da difusão. Raiz de π dt, como π de fusão e o coeficiente de fusão constante, ela tem a dependência com a raiz do tempo. Bom, e ela está no denominador. Então o que acontece? Olha para essa equação aqui. E no dado experimento, isso tudo aqui, ó, é uma constante. Então tem o seguinte,
Se T tende a zero, a corrente limite vai tender o quê? Infinito. Infinito na prática a gente não sabe que não existe, né? Como eu já adiantei das soluções da equação do calor, as equações que a gente obtém, elas apresentam algumas singularidades devido a gente forçar condições de contorno, de fronteira, que na prática não existe, com a função, por exemplo, integral perfeita, né? Isso é discutido em livros mais avançados, como Carl Jagger e outros livros de sistemas transientes, tá? Porque na verdade você não tem, né? O próprio sistema que produz a perturbação, como eu já falei nas aulas passadas, ele tem um tempo de resposta. Então na prática nada vai para o infinito, tá? Mas o que acontece? Eu posso explicar de um jeito mais fácil ainda. Quando se deduziu a equação de Cottrell, né? Quando se deduz que ela é sinônimo de difusão linear semi-infinita, a gente não considera a existência da dupla camada elétrica. E lembra que eu falei no começo das aulas que o evento mais simples, mais fundamental que tem na eletroquímica é a presença da dupla camada elétrica. Porque a hora que você coloca o eletrodo na solução, independente se tem uma fonte aqui aplicando de potencial ou corrente, devido à descontinuidade de fronteira, tem excesso da energia livre de Gibbs, você tem um agrupamento de carga iônica do lado da solução e eletrônica do lado do eletrodo, que causa separação abrupta ali, né? Em um nanômetro que dá uma intensidade de campo da ordem de 10 a 9 volt por metro. Bom, esse é o evento mais singular, desculpa, mais simples da eletroquímica, mais fundamental, vamos assim dizer, né? Bom, então, o que acontece? Eu tenho que colocar, na verdade, sempre a equação de Cottrell em série com um modelo mais simples que tem. A gente vai ter, então, que a corrente total vai ser a corrente capacitiva, mas a corrente limite aqui, que é sinônimo de Cottrell, a corrente Cottrell é sempre a corrente limite, né? Aqui nós vimos nas aulas anteriores que a corrente transiente, né, por um salto de potencial, né, envolvendo um capacitor, um resistor, é o ΔE, que vai ser o step, né, a resistência não compensada, exponencial de menos tempo, a constante de tempo disso aqui, RS-CDC. Produz resistência e capacitância, unidade de tempo, cancela, não está tudo certinho. Esse aqui é o decaimento exponencial. Tá? E esse aqui é o decaimento o quê? Com a raiz do tempo. Então, olhando esse gráfico aqui, o decaimento exponencial costuma ser muito mais pronunciado que o do transporte de massa. O que se faz na prática é pegar aqui quando essa corrente cai, por exemplo, 99%, que às vezes, dependendo do experimento, esse T estrela aqui está da ordem de mili ou microsegundo, dependendo da área do eletrodo, tá? Ok? Então, a partir desse ponto aqui, você coletaria os pontos, então, aqui, ó, para calcular, para aplicar o quê? Cottrell. Ok? Então, em tempos, aqui eu exagerei, isso aqui na verdade é um tempo bem curto, tá? Eu exagerei o gráfico por didática. Então, daqui para cá, né, desconsidera, que é da fuga do modelo, certo? Então, o regime cotreliano está aqui, ó, certo? Onde não quer se levar em conta a descarga do capacitor, que é da camada elétrica. Lembra, o capacitor, como já falei, ele passa uma corrente transiente somente durante uma perturbação que não é alternada. Depois descarrega aqui e fica bloqueado, certo? Então, vamos montar aqui o gráfico. Se eu tenho, vamos lembrar da equação de Butler-Volmer-Debus, que ela tem o seno hiperbólico, olhando só no primeiro quadrante, ela vai aumentando aqui de forma exponencial, né? Sem limite, unbounded, como se diz em inglês. Por quê? Na dedução dela não se fala de transporte de massa. A gente sabe que na prática existe. Então, na prática, o que acontece? Vai indo até que ela enverga e vira pontilhado aqui, ó. Por quê? Chegou essa corrente limite, onde exauriu toda a espécie que está reduzindo, oxidando a interface do eletrodo, não tem mais. A menos que puxe a reação da frente, por exemplo, se você está oxidando ferro 2 e ferro 3 e aplica um potencial grande demais em meio aquoso, aí vai ter um rabicho aqui, ó. O que é isso aqui? Estourou o eletrodo, está produzindo oxigênio. Certo? É a reação secundária, a gente não quer isso. Ok? Então, na ausência de reações secundárias, você tem uma corrente limite, ok? Então, o que se faz na prática? A gente tem que maximizar isso aqui, ó. Eu quero ter o máximo número de pontos aqui na região de ativação ou na região de controle misto para me tratar minha cinética. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um sistema, vamos exagerar aqui, a corrente limite é muito baixa aqui, ó. Minha parte cinética é muito pequena, mas eu posso aqui, ó. Como é que eu aumento isso? Se eu usar eletrodo rotatório, eu aumento a velocidade de giro do eletrodo. Se eu uso microeletrodo, também aumento, porque
lembra, o microeletrodos, nas palavras didáticas, ele mora dentro de um campo difusional muito forte. O coeficiente de transporte de massa é altíssimo, é alta coisa. Mas e quando eu não estou nesses dois casos? Que é o caso do dispositivo, estou estudando a bateria. Lá não tem vida montório, eu estou de soltatório. Sistema 2 eletrodos, né? Ok? Você não tem característica de ultra microeletrodo. Como é que se faz? A gente tem que fazer o que chama análise tempo curto por causa disso aqui, ó. Né? Mesmo assim, a gente sabendo agora que não dá infinito, né? Mas vai dar um valor alto. Então, se eu tenho essas duas aqui, né? Dessa forma aqui, ó. E essa daqui aumenta muito nos tempos curtos, né? Ok? Porque, né? Se o tempo tende a zero, essa corrente vai ficar muito grande. Essa vai ser muito grande em relação a essa, né? Ok? Então, eu vou ter que essa expressão aqui, ó. Essa mais essa, né? Vai ser aproximadamente o quê? Essa daqui, ou seja, eu tenho que minha corrente total vai ser aproximadamente a corrente de ativação, que significa equação de controle cinético, ou seja, Butler-Valmer-Legruz, tá? Ok? De onde eu calculo os parâmetros de interesse, que é o alfa, que tem a ver com a simetria das curvas de ativação, né? E a constante cinética heterogênea, que me fala a habilidade que a interface tende a catalisar a reação. Certo? Então a gente tem sempre que minimizar a corrente capacitiva, principalmente em eletroanalítica, isso que é fundamental, ok? O cara vai escolher sempre as técnicas de pulso, alguma técnica, tácito, polarigrafia com amostragem, sempre num ponto que a capacitiva é mínima, né? Ok? E no caso de sistemas que não são eletroanalíticos, a gente tenta trabalhar com quer medir transporte de massa, quer medir cinética, onde que um é máximo e o outro é mínimo, certo? Ok? Então, em tempos longos aqui, eu teria como se diz, um domínio de uma parte, em tempos muito curtos da outra. O que me interessa aqui é que em tempos mais curtos, a camada difusional vai ser muito estreita, o coeficiente de transporte de massa vai lá para as alturas. Aí o que acontece? O evento do transporte de massa é muito rápido, ele não vai ser determinante da velocidade, vamos dizer, vai determinar a transferência eletrônica. Então essa que é a questão, tá? Vamos lembrar então que o coeficiente de transporte de massa, né? Ele é definido como sendo, né? O coeficiente de fusão dividido pela espessura da camada do quê? Difusional. Como se quer uma constante, se isso aqui tende a zero, isso aqui fica muito grande. Então, o coeficiente de transporte de massa ele tende a infinito se a espessura da camada difusional de inércia tende a zero, que é o que acontece no quê? Em tempos tendendo a zero. Tá? Qual que é esse tempo tendendo a zero? Não pode ser tão próximo de zero assim, por causa disso aqui, ó. A gente vê que muito próximo de zero vai estar o descarregamento da dupla camada elétrica. Então vai variar de sistema para sistema, tem que fazer vários estudos, tem que linearizar os dados com raiz do tempo, ou com exponencial, porque se linearizar bem com exponencial, você está com a parte que é capacitiva, se linearizar bem com a parte que é com a raiz de t, está na parte funcional, aí vai ser estudo de caso, ok? O interessante é fazer os experimentos, durante o curso eu vou dar umas dicas sobre isso, né? Então pensa sempre isso, tá? A gente vai ter que fugir um pouco da dupla camada elétrica e do controle difusional, vai ficar mais ou menos em tempos médios, né? Para poder trabalhar com informação cinética, que é o mais precioso para a gente, ok? Beleza? Então é o seguinte, ó. Deve ser aqui um preâmbulo básico assim, de como é que a gente aumenta, então, estende a nossa área de informação cinética, tá? Estendendo a área de informação cinética com base em tempos curtos. Então, lembrando que em tempo muito curto não tem jeito, por causa da resposta da camada elétrica, tá? Ok? Vai ser sempre alguma coisa maior que alguns 100 milissegundos e por aí vai, tá? Bom, separação prática desse fenômeno capacitivo, resistivo e difusional. Como é que se dá isso? Isso na espectroscopia de impedância, a gente vai ver que se dá se a gente aceitar o postulado que corrente capacitiva é desacoplada de corrente faradaica, né? Como escreveram na frente, na década de 60 deu uma treta grande entre o professor Sliders, né? Que é um dos pioneiros da impedância, e o professor Delahaye, porque Delahaye demonstrava matematicamente que esses eventos aqui não são separáveis, ou seja, eles não podem estar em paralelo, assim, de forma totalmente separada. Eles são eventos acoplados. Mas foi uma discussão longa, que foi na Journal Electronic Chemistry, um rebatendo o outro, até que entrou em consenso, isso aqui é aceito hoje em dia. O professor Hangarayan também, que era indiano, que trabalhava muito com eletroquímica, entrou na jogada, tem toda uma questão sobre isso. Então, quando você vê esse circuito zero livre, lembra que por trás dele tem toda a polêmica, por causa disso aqui, quando a gente chega aqui, ó, eu posso falar que ela vai vir para cá, ou vai vir para cá e falar que é corrente total
é a corrente capacitiva mais a corrente do ramo Faraday, que é isso aqui, ó, tá? Toda vez que fizer isso, é o que chama de separação a priori das correntes capacitivas Faraday. Aí depois fizeram a tal de separação a posteriori, mas tá, é separado, tá? Do ponto de vista prático. Sistemas eletroquímicos são intrinsecamente não lineares, por causa da equação de Butler-Baumer. A equação de Butler-Baumer, ela quer dizer com resistência, aqui, é só lembrar aqui, ó. Como o gráfico é I versus Z, cada ponto aqui da inclinação, ó, é 1 sobre ômega, tá? Ok? Então, nós temos, quando a lei de Ohm é uma reta, no grafo IE, Butler-Baumer é uma curva, ou seja, a resistência depende de cada ponto. Então, ela é intrinsecamente não linear. Então, se você aplicar uma amplitude aqui em relação a um ponto qualquer aqui, ó, dessa curva, tá? Uma amplitude grande, ela vai dar não linearidade. O que é isso? Vai dar a frequência fundamental, mas a frequência 1 e a frequência 2 são os harmônicos superiores. O sistema é não linear. Isso na eletroquímica complica tudo, tá? Então o que acontece? A gente faz o que chama de linearização forçada, que é baixas amplitudes, né? Como a gente viu na aula de Butler-Baumer de Groos, naquela parte que eu falei de aproximação de baixo campo, né? Se o eta, tá? Se for potencial, ele é menor em módulo, tá? Menor ou igual a 5 mV, ali de 100 graus Celsius, a gente tem essa relação que é do tipo Ohm. Isso aqui, se a gente isolar, vai dar 1 igual a RVzinho, tá? Não isolei aqui, tá? Então, eta, né, U, então essa parte dividida por isso aqui vai fazer o papel do jeito que está escrito aqui, ó, isso aqui dá na forma de admitância, tá? Se ela vai para o outro lado dividindo, virou eta igual isso aqui vezes I, aí vira impedância, tá? A gente discutir isso depois na técnica de eletroquímica, tá? O que importa é que isso aqui, nesse regime muito pequeno, é uma lei do tipo o quê? Ômica, tá? Ômica limite, tá? Não é uma ômica, só vale para o valor muito curto de sobrepotencial. Bom, na técnica de... como é que a gente discretiza, separa esses eventos do domínio da frequência? Presta atenção. Lembra que no ano passado eu falei que o capacitor, ele é 1 sobre J, a capacitância dele, desculpa, a reatância capacitiva é 1 sobre J ômega C, né? J é só um para designar que é uma variável complexa. Capacitância é constante, então 2πf. Então, se a frequência tende a zero, essa aqui tende a infinito. Então a impedância faz isso. Nas baixíssimas frequências, né, a corrente praticamente não vai fluir por esse ramo aqui capacitivo. Ela vai fluir pelo ramo, forçosamente pelo ramo que Faraday, que você mede os eventos Faradays, né? Nas frequências altas, né, o que acontece? Aí a gente tem que esse ramo aqui, ó, tá? Vai passar rápido, então ele é menos bloqueado. Praticamente a impedância desse ramo é muito menor do que esse, né? Ok? E a gente vai ver que na impedância tem uma característica especial quando tem transporte de massa, porque é o seguinte, enquanto que a resistência de ativação tem a ver com o Butler-Baumer de Groos não é função da frequência, nós vamos ver que o árbitro, que é a resistência de transporte de massa, ela é função da frequência e qual característica o quê? Da raiz da frequência. Tá? E aqui é função não da raiz, da frequência mesmo. Então, esse aqui vai decair mais rápido a dependência dele, vai decair mais rápido a dependência com o ômega do que o árbitro, porque ele é normalizado pela frequência, que é para a raiz da frequência. Então, juntando isso, aqui escalando com 1 sobre ômega, aqui com 1 sobre raiz de ômega, e que esse não depende de ômega, aí você tem a separação dos eventos no número da frequência. Ok? Depois vai ver que a coisa não é tão simples assim, tem um padrão de fases constantes, mas é só para ter uma noção básica das coisas, tá? Ok? Então, esse é o circuito canônico, tá? Quando se tem transporte de massa. Como eu já falei nas aulas passadas, se eu estou falando de supercapacitor, por exemplo, onde não tem processo Faraday, esse ramo aqui não existe, tá? Aí o que a gente faz é uma sofisticação de modelo para expressar qualquer modo elétrico, se esse estrutura é poroso, rugoso, defeituoso e por aí vai, tá? A gente sofistica isso aqui em termos de outros circuitos, mas esse ramo aqui, ou seja, o sistema é bloqueado, tá? Quando a frequência tende a zero, a impedância imaginária tende a infinito. Desbloqueado, não tem nada a tender a infinito, ok? Bom, tem uma coisa que se pode definir o seguinte, a constante de tempo para a camada elétrica, que seria como que essa capacitância se acopla com essa resistência aqui. Ela gera uma constante de tempo, que é a segunda, tá? Que é dada por RTC, capacitância da camada elétrica, esse que é um subíndice, NFA e 0, ok? E a constante de transfer de massa, essa equação aqui, que eu vou falar, é 1 grande mais tal quadrado. O que se importa é o seguinte, que a razão entre essas duas constantes de tempo, que dá esse grau de desacoplamento dos eventos que eu falei, ela é complicada, presta atenção. Tem
é NFD, NF elevado ao cubo, D ao quadrado, concentração ao quadrado, área, 4RT 0, capacitância. A lógica é que quanto maior for essa razão, né, quanto maior essa constante de tempo diferente dessa, mais eu tenho desacoplamento. Isso acontece dependendo muito disso aqui, ó. A constante de troca, quando ela é menor, ok? Ou seja, quando eu vou ter um gama muito maior que um sequente de troca tem valores pequenos, né? E eu vou ter um gama por um sinal com a tendência contrária se ele for um número muito grande, ok? Então essa é a questão do desacoplado, tá? Então o controle cinético, você vai ter controle cinético nesse caso, no caso seria o controle multifusional e vai, então você tem um grau de desacoplamento. Alguns autores escrevem essa equação de outra forma, tá? Porque alguns não consideram que tem área, que é J, mas não importa. O que eu quero mostrar é o seguinte, tem duas constantes de tempo envolvidas aqui, uma relacionada à dupla camada elétrica do transporte de massa, né? Tá? Ok? E a razão dessas duas constantes de tempo é que permite discretizar os eventos do domínio da frequência. Nós vamos ver isso muito bem na hora que eu falar de técnica de espectroscopia de impedância, certo? Bom, lembrando outro conceito aqui, nós temos então, no nosso caso, as curvas de polarização aqui, né? Esse domínio aqui, onde eu polarizo a corrente, tem só um background, é a corrente de fundo, mas o eletrodo é praticamente considerado eletrodo idealmente polarizado, porque você aplica um potencial, mas não flui corrente Faraday, ou seja, que tem a ver com o processo redox, né? Então, nesse domínio aqui, resistência de ativação, que é a mesma coisa que resistência dielétrica, é a mesma coisa que resistência que tem a ver com a equação de Butler-Valmer de Luz, ela tende a infinito, né? E o circuito vira, esse circuito aqui, vira esse circuito simples. O famoso caso de bloqueio, eletrodo bloqueado. O que é isso, por exemplo? Supercapacitores. Então, não tem. Esse é o domínio dos supercapacitores, tá? Como eu falei no estudo prático de supercapacitores, a gente vai ter que fazer uma sofisticação para ver o que ele coloca no lugar desse capacitor aqui. Eu vou falar um estudo de caso depois do final, tá? Porque, como tem rugosidade, a capacitância tradicional da teoria de circuitos elétricos não serve para nós. Né? Ela não incorpora o grau de desvio da idealidade da eletroquímica, tá? Ok? Bom, aí eu tenho a curva de polarização geral aqui, ó. Na impedância, como é que eu faço? Poxa, eu quero estudar no caso da bateria, eu não quero essa parte aqui, isso aqui é capacitor. A bateria está aqui, ó, zona ativa, tá? Ou seja, sem bloqueio, né? Eu quero medir uma resistência de ativação finita, e que seja diferente de zero, não pode ser o caso teorial, obviamente, nada diferente, não pode, isso aqui não vai ter, tá? Então, nós vamos poder medir essa resistência e associar ela com a Butler-Valmer. Por quê? Porque a admitância, ela vai ser a derivada de I com a derivada de eta, né, em P constante. Faço a derivada dessa função, aí 1 sobre Y vai ser minha resistência, tá? De transferência de carga, ok? Então eu tenho aqui a resistência de transferência de carga, que é de ativação, dela eu calculo o I0, e do I0 eu calculo a constante cinética heterogênea se eu estiver relacionando com o potencial de meia onda ou do meu pseudo-equilíbrio. Outra questão importante, na maioria dos casos, o potencial de meia onda é muito... do equilíbrio verdadeiro não conhece. A gente conhece o potencial de meia onda, o potencial formal. No mundo real, na maioria das vezes, trabalha com isso. O que interessa para nós, às vezes, na maioria dos casos, é medir uma cinética em relação a esse potencial que tem utilidade prática, tá? Porque em sistemas muito complicados, a gente consegue fazer os experimentos em condições tão ideais que dá para definir uma meia onda certinha, calcular a atividade das espécies, por aí vai. Ok? Bom, então, nessa região aqui, ó, professor, o senhor falou que tem que ser de baixa amplitude, mas se eu quiser construir uma tábua a partir dos dados de impedância? Presta atenção, eu falei que ao redor de um potencial DC, eu tenho que ter uma amplitude baixa. Aqui nesse caso aqui, como a gente viu na equação de Butler-Valmer, na aproximação de baixo campo, nós deduzimos essa equação em torno do sobrepotencial, né? Eta é igual a zero. Então eu posso flutuar ao redor do eta igual a zero, para a esquerda ou para a direita, um valor em 5 mV, né? Mas eu, aqui, do ponto de vista prático, por exemplo, se eu estou aqui do ponto de vista prático, não, né? Não estou trabalhando aqui, nesse ponto, é que a corrente zero, eu posso fazer o seguinte, eu tenho aqui minha bateria, né? Seria uma cor de tafa, né? Cada ponto desse, eu tenho um potencial total que eu aplico. Esse potencial total é o potencial DC que sustenta a reação faradaica que eu estou estudando, tá? Isso aqui é muito estudado em eletrocatálise, por exemplo. Tá? Na bateria, a gente vai ver que na maioria dos casos é melhor trabalhar
igual eu falei ali, em torno do potencial de equilíbrio, tá? E que se fica gerando espécies, produzindo espécies, às vezes degrada, o dispositivo fica pequeno, antes de terminar o experimento. Então, eu só vou falar geral porque a teoria permite eu falar isso, né? Porque catálise e eletrocatálise que é muito feito. Eu já tenho artigo, tem uns 2 ou 3 artigos publicados sobre isso. A lógica é, se eu quero estudar um ponto aqui, longe do equilíbrio, o que eu faço? Eu aplico um potencial DC aqui, referente a esse ponto, tá? Ok? E em cima dele eu superponho, eu faço a sobreposição de um ΔE de 10 milivolts, sendo de ômega t. Aí sim, aqui, ó, em cima desse ponto tem uma ondazinha aqui, ó. Aí para essa ondazinha de potencial aqui, ó, eu tenho uma onda pequena de corrente, e a razão das amplitudes é linear, então eu tenho aqui uma resposta linearizada em cada ponto, certo? Ok? Depois no final vamos falar tudo sobre isso. Então tem jeito sim de trabalhar fora do ponto de equilíbrio, fora do eta igual a zero, nessa condição, ok? E a amplitude da onda que tem que ser pequena e não o potencial DC, certo? Então vamos, falando agora, dando esse preâmbulo sobre casos bloqueados e desbloqueados, ou seja, região ativa, agora a gente vai falar das técnicas em si, porque sem ser esse preâmbulo aqui não caminha, né? Cronomperimetria. Bom, cronomperimetria é uma técnica o quê? DC, né? Corrente contínua. O que acontece? Bom, a gente vai ver o seguinte, vamos analisar nosso problema aqui, ó. Se ela é uma técnica DC, eu posso falar o seguinte, ó, nós vamos ter em série aqui alguns eventos que é de interesse, que é o seguinte, ó, esse circuito aqui não se metido desse jeito aqui, tá, ok? Nós vamos ter resistência não compensada à solução, nós vamos ter um evento a ser vencido, que é o transporte de massa, e tendo uma camada elétrica, certo? Bom, o que acontece? Quando eu aplico um pulso de potencial, a dupla camada elétrica responde, né? Ok? Ela responde. Cai muito rápido, como eu falei. Aí vai daqui 4 para 0 e sobra o quê? Esse ramo aqui fica o quê? Bloqueado. Aí o aluno fala, professor, tem alguma coisa errada no circuito, não tem? Eu falo, tem. Está muito errado. Isso aqui eu faço, às vezes, bem próprio, os alunos escolhem qual circuito. O que está errado aqui? Estou te falando o seguinte, ó, que não vai ter processo Faraday sustentando aqui. Então o que acontece aqui? Ó, é assim. Tá? O evento está em paralelo. Ok? Então o que acontece? Só que eu dou o pulso, a impedância para passagem de corrente, ou seja, resistência é baixa, passa o momento que descarregou aqui, ó, 99% do capacitante, ou esse aqui fica bloqueado. A corrente vem por aqui, ó. Então tem aí que eu posso fracionar, ó. Minha corrente total vai ser a corrente capacitiva, mas a corrente o quê? Faradaica. Então lembra, quando eu faço isso, como eu já adiantei aqui, é porque os eventos estão em paralelo, tá? Não faz sentido falar isso por evento sequencial, porque na sequência a corrente por continuidade é igual a todos os pontos. Não faz sentido algum, tá? Então, entendeu? Então, um tempo muito curto, essa vai passar por aqui. Opa! Aí para de passar por aqui porque esse aqui bloqueou. Aí a corrente passa por aqui. É essa corrente que me interessa, porque aqui dentro vai estar, se for um sistema puramente inerciano, o transporte de massa que me interessa. Se for outros casos, está aí aqui a ZF inteira, que é a impedância faradaica, que englobaria o transporte de massa, que engloba, né? E a transferência eletrônica. Hoje nós vamos falar só de Cottrell, então aqui dentro só está o quê? Transporte de massa, certo? Então, aplica essa amplitude, tá? Ok? Então, a perturbação é um degrau. Lembra que eu falei o seguinte aqui, ó. As condições de contorno das equações diferenciais, a gente aplica essa conceito aqui, mas na prática, o que se tem é isso aqui, ó. Tá? Então, a descontinuidade só existe na teoria, na prática não existe, tá? Ok? Não vou entrar nesse detalhe, o livro do Carlos Jagger fala muito bem sobre isso, tá? E o livro também do Churchill, Operational Mathematics, tá? Bom, então a gente vai ter que medir um decaimento de corrente, certo? E decai com T. Bom, tem um detalhe muito importante aqui que os alunos viram no meu curso, tem os experimentos, né, que a gente faz experimentos padrões, né? De eletroquímica, que é o seguinte. Essa corrente vai ter que ter uma característica. A gente vai ter que aplicar vários steps aqui, por exemplo, 100 mV, 150, 200, 300 em relação ao potencial de equilíbrio.
E vai ter que chegar a um ponto que ela independe do potencial de equilíbrio. Enquanto ela estiver dependendo, ela não é uma corrente puramente funcional. Olha lá, a partir de 250 mV em relação ao potencial de equilíbrio, você faz os gráficos sobrepõe. Então 250 mV está aqui, 300 mV está aqui, opa, sobrepôs as duas. Então você chegou na região cotreliana. Não tem informação cinética, você chegou na região que é totalmente controlada pelo transporte de massa. A minha perturbação, cada perturbação que eu faço potencial está dando um decaimento diferente. Então você não está nela ainda. Você está na região que é de controle misto, que tem corrente cinética influenciando o transporte e junto com o transporte de massa. Certo? Bom, como é que a gente faz então? Então o critério é teórico, tá? Com base nas equações. Que E tem que ser o E aplicado o potencial inicial aqui, que está na região onde não flui corrente, tá? Região onde o eletrodo é idealmente polarizado, tá? Mais um ΔE, de forma que esse somatório tem que ser o E de meia onda, mais 120 mV, maior ou igual a isso. A gente já, na prática, isso é pouco. A gente vê na prática que isso aqui é em torno de 250, 300 mV, para o caso do ferro-ferro, por exemplo, tá? Ferricianeto e ferrocianeto. Bom, feito isso, a gente vai ver depois usando o transformador de Laplace, né? A gente tem da lei de Fick, tem essa equação então, que é a decorrente, decai, ela é função do tempo, não é multiplicando, está aqui, eu estou falando que ela é função de tempo. Ela depende do inverso da raiz quadrada do tempo, o resto tudo que é uma constante. Então tem a constante de Cottrell, essa capa aqui, né? Então na dada condição experimental tem que a corrente transiente vai ser o kappa, a constante, dividido a raiz do tempo. Isso é a sua devida solução de Fick, que é o caso cotreliano, que tem a ver, né, como se diz, está inferido que é a difusão linear semi-infinita. Certo? Bom, eu tenho esse gráfico. É uma curva. Qual é a curva que a gente conhece melhor quando a gente aprende na matemática? É a reta, né? Porque discernir se uma curva aqui, se ela decai com exponencial, se decai com uma função 1 sobre x, ou se é a raiz, é difícil às vezes, devido à incerteza dos dados. Lá tem ruído, né? Então a gente tem que primeiro fazer a analisação. Quais são as analisações possíveis, entre outras? Pelo menos que você tem ali, né? Primeiro, você faz um gráfico I versus 1 sobre raiz de t. Ou você passa a raiz de t multiplicando, o produto I vezes raiz de t tem que ser uma constante. E para não faltar um eixo x, como é de praxe, em análise matemática, a gente lança de novo versus raiz de t. O que é isso? Eu vou fazer, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, par ferro-ferro, tá? Então tem esses dois tipos de analisações, tá? Lembrando que eu estou falando de caso sem complicação cinética, tá? Reações simples, tá? Série externa. Aqui estou dando exemplo de um ΔE que o aluno vai aumentando, até que ele vê que sobrepõe. Então, por exemplo, aqui 300, 350, 400. Essa aqui, ó, é a reta de Cottrell, tá? Ok? Se você fizer I sobre raiz de t. Esse aqui é um tempo máximo, tá? O que é esse tempo máximo? Porque em torno de 10, 50 segundos, dependendo do experimento, a convecção natural começa a influenciar. Aí você não tem mais uma difusão pura. Então você tem um erro. Presta atenção, os alunos iniciantes. Em tempos muito curtos, a gente tem um erro na medida da corrente cotreliana devido à influência da camada elétrica. Então tem que desconsiderar o tempo curto demais, tá? Alguns 100 milissegundos, microsegundo, dependendo do eletrodo. E em tempos mais longos, que é 10, 50 segundos, às vezes depende da viscosidade do meio, do coeficiente de fusão, né? Depende das condições do experimento. Então, depende da temperatura, obviamente. Aí nós vamos ter influência da convecção natural, que é a misturação devido a gradientes de densidade, que tem a ver com as forças de energia térmica, KT e por aí vai. Então, a esquerda tem a limitação da camada elétrica, a direita é a difusão da convecção natural. Então, nós temos uma janela de tempo. Essa janela de tempo funciona em torno de 100 milissegundos até 10, 50 segundos, ok? Na maioria dos casos, 10 segundos está passando de bom para o experimento. Certo? Então, aqui, Cottrell não foi atendido, Cottrell não foi atendido, aqui começa a ser atendido, ó, só que a linearidade curta. Aqui eu aumentei a linearidade. Então, se fosse esse caso aqui, eu poderia pegar só até aqui, ó. Ok? Opa, estacionou a tangente. Ou estou na região cotreliana. 100% de... Por exemplo, essa reta aqui, ó, ela é 100% de difusão linear semi-infinita. Não tem contaminação cinética aqui. Aqui é o contrário. A gente não quer ver cinética. Então, estou só mostrando que você tem os dois lados da moeda, né?
Então, nas práticas experimentais que eu dou no curso aqui, podem demonstrar, né? Verificar, na verdade, né? Demonstrar, verificar a equação de Cottrell, ela não pode estar contaminada por cinética. Então, enquanto ela estiver variando com o potencial, é porque está variando, está no controle misto, porque é Butler, Valmer, de Gruz, né? Ou seja, a resistência que está em a ver com a tensão dielétrica depende do potencial. Então, essa região aqui, onde está variando, isso aqui é o quê? Controle misto, né? Ok? Tá? Estacionou a tangente, vou aplicar um potencial cada vez maior, não muda mais, puramente fusional. E qual que é o outro caso de realização? Lanço, né? No Y aqui, tá errado aqui, tá? Aqui é o Y, aqui, não sei se é KB, cabe sim. I, raiz de T, né? Ok? E aqui eu lanço raiz de T de novo. Vai dar uma fuga aqui, e os pontos ficam concentrados aqui na área estreita. Essa aqui é minha, como se diz, seria minha janela de oportunidade para verificar a difusão linear semi-infinita. Há outro detalhe que eu esqueci de falar desse gráfico, que algumas vezes confundem, tá? 1 sobre raiz de tempo. Esse tipo de gráfico, quando você analisa 1 sobre raiz, os pontos se agrupam de um lado. 99% dos pontos ficam aqui, ó, muito próximo aqui, ó. Então, se você tem 200, 300 pontos, que é o caso normal usando potenciostatos modernos, né, para 10 segundos, 5 segundos, cerca de 150 pontos estão aqui, ó. O resto está disperso aqui. Mas vamos analisar. É 1 sobre raiz. Então, onde está o tempo curto e o tempo longo? Aqui é a região de tempos longos, hein? Porque é o inverso, né? E essa daqui é a região o quê? De tempos do quê? Curtos, ok? Certo? Então, o que acontece? Aqui, além da contaminação cinética, eu também tenho influência aqui da dupla camada elétrica. Então, eu tenho dois problemas enquanto eu estou falando aqui, tá? Ok? Certo? Então, eu tenho influência da dupla camada elétrica e tem influência o quê? De Butler-Valmer de Gruz, certo? Então, aqui e aqui, tempos longos, então o efeito de difusão da convecção natural estaria aqui, ó. Então, é normal ter alguns desvios aqui, tá? Muito, né? Como se agrupam, seriam pouquíssimos pontos aqui, tá? E aqui, tá ao contrário que a aluno pensa às vezes, a difusão natural está aqui, não está aqui, ela está nessa parte do gráfico aqui. Agora, nesse gráfico aqui sim, ó, presta atenção. Aqui é a raiz de T, não é 1 sobre raiz de T. Aqui seria o quê? Convecção natural, né? Natural, né? Tempos longos, né? E aqui seria o quê? Efeitos presentes por camada elétrica, ok? Em tempos muito curtos, né? Ok? Feito para camada elétrica, atrelada com alguma complicação que esse. Complicação não, desculpa, né? Transferência eletrônica. Como a gente viu aqui, ó, né? Em tempo tendendo a zero, essa parte se magnifica. A gente tem então que a corrente total ela tem informação cinética, ok? Então isso é muito importante. Então aqui a gente pode estar aqui informação cinética e efeito para camada elétrica e aqui convecção natural. Então, a nossa janela de oportunidade é nesse ponto que quase satura aqui. Às vezes é muito estreito, mas você faz essa regressão aqui, a gente vê que, obviamente, como são os mesmos quantidades, que essa reta aqui, o que se obtém dela, que é a tangente se calcula o coeficiente de fusão, se a área do tudo conhecido, ou se você conhece o coeficiente de fusão, você calcula a área, se eu for um pouquinho rugoso, não pode ser muito rugoso, tá? Porque, presta atenção, observação importante, hein? O que fica implícito quando o aluno tenta calcular a área ativa do eletrodo, usando as técnicas de voltametria cíclica, cronoperiometria, cronopotenciometria, é o seguinte: a rugosidade, se você está assumindo que a área real do eletrodo reflete, reflete as condições do experimento. Presta atenção. Eu estou assumindo que a minha camada difusional de Nernst está acompanhando as ondulações da superfície aqui, ó. Ok? Isso, presta atenção. Se o defeito aqui, os defeitos superficiais, estiverem na ordem de 1 micrômetro para baixo, praticamente não vai acontecer. Você vai ter o que chama de fluido do eletrodo. O eletrodo, como se diz, afogado. Você vai estar isso aqui, ó. Você tem aqui seus defeitos aqui, ó. E a camada difusional de Nernst está aqui, ó. Então, ela está... A ondulação dela não acompanha essa microondulação aqui. Então você tem uma subestimação da área eletricamente ativa. Então essa é a primeira coisa. A espessura média da difusão de Nernst tem que ser maior que a dimensão característica da rugosidade. E outra coisa, isso vai ser tão verdadeiro quanto
quanto mais o tempo for curto. Porque em tempo curto, né, a espessura do camada de difusão de inércia, como eu já falei aqui, tende a zero, com esse transporte mais muito grande. Só que aí você chega no problema, se ela for muito tendendo a zero, aí você vai ver informação cinética. Então é difícil se aplicar a lei de Cottrell, voltametria cíclica baseada em Reynolds-Savic, tá? E medir área de eletrodo muito rugoso, tá? Ok? É complicado isso, eu já vi isso em artigos, outros fazendo isso, mas tem que ter o maior cuidado, tá certo? É por causa dessa questão aqui, eletrodo afogado e eletrodo desafogado, tá? Ok? Tem que ter a compatibilidade de espessura da camada fusional e a dimensão característica, ou seja, distância entre vale e pico aqui da rugosidade, certo? Essa informação é importante que a maioria das pessoas usam na prática para estudo de materiais compósitos, determinar a área eletroativa de eletrodos usando a lei de Cottrell, ok? Bom, então, para um eletrodo plano, então os exemplos que eu estou dando aqui, além de ser reação de esfera estéreo, é para eletrodo plano, tá? Para verificar a difusão linear semi-infinita. E outro detalhe, tá? Quando é muito rugoso demais, né? Que penetre, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho campos de difusão que são perpendiculares em cada ponto aqui, ó. A difusão ela é anômala, ela não é mais difusão linear, né? Não é uma difusão linear ou planar, ela é difusão aleatória, se chama de transporte anômalo, a gente vai ver depois, tá ok? Tem alguns critérios para detectar isso. Tá? Bom, então vamos continuar. Então eu falei de sistema reversível implica em Cottrell, implica solução da lei de Fick, difusão inversa infinita, não tem informação cinética alguma, ok? Bom, e sistemas quase reversíveis, que é aqueles onde eu tenho tanto a transferência eletrônica quanto a transporte de massa, é importante, né? Tem peso estatístico importante na equação. Eu tenho, por exemplo, essa equação aqui, ó. Nós vamos ver a dedução dela depois. Já adianto, presta atenção a parte dessa equação aqui, ó. Função meio complementar. Aí a gente já começa a ver por que eu fiz aquele preâmbulo de física, né? Equações de Fick, equação do calor, tá? Que vai aparecer, a gente aprendeu lá que raiz temporal tem a ver com difusão, então aqui é o termo difusional, aqui é a RT, né? Ok? Esse termo exponencial aqui já não tem não tem a ver com difusão, porque ele não está na raiz, tá? É a parte do controle misto, então tem essa equação aqui. Antigamente, o que acontece? Tem um vício nos livros de eletroquímica que é assim. Os autores às vezes esquecem que da década de 60 para cá tem a computação como um meio para qualquer um utilizar. Né? Quando na década de 60 você tinha que ir num centro de pesquisa gigante para usar um computador, hoje todo mundo tem um laptop, tem um programa instalado que faz um open programa, um que ele paga que faz regressão não linear. Então hoje em dia, o aluno pode lançar essa função, por exemplo, no Origin ou no outro spreadsheet qualquer e fazer a regressão da curva inteira. Mas eu vou seguir a lógica didática dos livros, tá? E falar como se fazia antigamente, quando não tinha essa ferramenta que é o computador disponível, teria que trabalhar mais com retas, né? Para fazer regressão na mão, vamos assim dizer. Presta atenção, no limite de tempos curtos, eu tenho nessa equação aqui, seria a equação que vai ver a dedução dela passo a passo, que para constante cinética direta, tem a direta e tem a reversa, né? Pode ser oxidação, redução ou vice-versa, tá? Vezes o tempo dividido pela difusão tem que ser muito menor que 1. Se essa condição é atendida, eu tenho que essa equação vir a equação, o termo RFC exponencial, eles podem ser expandidos e a gente lineariza ela. Então, tem y igual que A menos Vx. Então, eu faço distributivo aqui, eu vou ter um termo linear, esse termo aqui A, né? Que é esse produto aqui, né? Vezes 1 vezes 1. Então, NFA, carga direto, concentração de bulk, vai ser onde extrapola aqui, ó. Certo? Bom, ok? Então, como é que se faz na prática? Eu faço o experimento, né? Em vários, o quê? Em vários potenciais, tá? Ok? Em vários potenciais. E aí eu vou registrando essa corrente em função do potencial que eu apliquei, tá? Embora na equação em si não apareça o potencial, mas eu faço isso, certo? Bom, aí o que acontece? Então aqui é só para mostrar que aqui, ó, eu tenho um Tmax, por quê? Não é um caso limite? Então, essa janela aqui de oportunidade do experimento, ela é onde essa premissa aqui é válida em princípio, tá ok? Por isso que aqui vai ter fuga da linearidade. Porque eu coletei os dados até aqui, mas aqui não vale na premissa. Então essa linearização aqui, ela não vale para esses pontos. Na verdade, vai valer para pouquíssimos pontos, tá? Aqui, tá? Bem próximo de raiz de t tendendo a zero. Extrapolo e meço, né? Faço em vários textos para ter informação cinética, certo?
Então faço esse experimento em vários potenciais, né? Aí sim, eu estou falando da região aqui agora. Meu interesse agora é ter informação cinética, então não quero demonstrar cotrel. Aí eu vou a potenciais, aí sim, eu tenho que ter potenciais maior que o potencial de meia onda e menores que esse potencial linear aqui que dá cotrel, que seria, por exemplo, 300 mV. Teria que estar uma coisa maior, né? Que para aproximação de alto campo, eu teria que estar um potencial entre 100 mV, maior que 100 mV, maior ou igual, e menor que 300 mV, por exemplo. Então só para o aluno ficar né, esse meu E aqui seria menor, né, que 300 mV, para ser condizente com esse gráfico aqui, tá? E maior com 100 mV, que é a condição para linearizar o Butler-Balmer, tá? Então, que seria 100 mV. Aqui, nessa região, mV. Aqui nessa condição, eu tenho informações do quê? Cinéticas, tá? Ok? Bom, aí eu coleto esse I extrapolado aqui, e dele eu calculo o quê? Como eu conheço NFA e conheço a consideração de Boole, eu calculo a constante cinética, né? Essa constante aqui, tá? É essa daqui, tá? A potencial dependente, né? Se eu lanço o Ln dela vezes o E menos o E meio, ou meu E, alguns livros chamam meia onda, chamam potencial formal, né? Não sei, bolinha tracinho, né? Algo que seja próximo do potencial de equilíbrio verdadeiro, né? Aí eu tenho da regressão, que o extrapolado me dá o meu K0 linha, que é muito próximo da minha constante cinética heterogênea, que é aquela constante que não depende do potencial, ok? Que tem unidades de centímetro, segundos a menos 1, que é a mesma unidade que a gente já viu na aula do Butler-Balmer, coeficiente de transporte de massa, ok? Então essa é uma condição para, por exemplo, fazer isso, ok? Bom, então esse é um breve preâmbulo sobre cronoamperometria, tá? Ok? Agora vamos falar um pouco de voltametria cíclica, tá? Voltametria cíclica é assim, a gente aplica um triângulo de perturbação, né? A inclinação θ aqui, né? É a velocidade de varredura na ida, e essa inclinação aqui, θ linha, θ duas linhas aqui, é a varredura, velocidade da volta, certo? Esse aqui, esse ponto máximo aqui, é o que chama de E lambda, potencial de corte, né? Ou seja, tá, se chama potencial de corte, alguns autores chamam cut potential, tá? Que é onde você reverte a varredura. Você vai, por exemplo, de 0,1 a 0,9 volts e volta de 0,9 a 0,1. Então 0,1 potencial inicial, 0,9 a gente não fala de potencial final, chama de corte, porque dele você reverte, ok? O que o equipamento faz, na verdade? Ele obtém um transiente, né? Ok? Você aplica a perturbação potencial função do tempo, então o eixo aqui do potencial, obviamente, né? Função do tempo, e eu tenho uma resposta da corrente em função do tempo. Então, se fosse, por exemplo, um tomograma bonitinho, que a gente sabe, vem aqui, ó, vai, oxida, te desaure tudo, a superfície do eletrodo, tem decaimento de quaterniano, tá? Esse aqui, ó, quando você mostra gente, inclusive isso aqui, ó, esse decaimento aqui é quaterniano, tá? Porque esse é o lugar onde você aplicou o potencial e ele não influencia mais a velocidade da reação. Então só resta a expansão da camada fusional. Então você está aqui nessa parte. Aí você reverte, ele reverte de forma abrupta, né? Desse ponto aqui está com determinação que salta direto para cá, traça essa reta. E esse tempo máximo aqui não esse eixo, ele corresponde ao E lambda aqui, na dada velocidade de varredura. Então aqui eu tenho minha corrente positiva, que seria uma corrente de oxidação, né? E aqui uma corrente negativa, né? Okay? E aí eu tenho a mesma história. Aí eu vou reduzindo aquilo que foi oxidado aqui, né? Reduzindo até que reduzir tudo. Aí eu tenho cotrel de novo aqui, né? Porque reduzir tudo, aí só resta a expansão do camada fusional, ok? E se eu aplicar vários ciclos, eu fui revertendo fazendo isso, ok? Esse aqui é o que a gente mais aprende assim para o aluno entender a questão do transiente, ok? Tá? Bom. Só que o que o equipamento faz? Como a velocidade de varredura ela é definida dessa forma aqui, o tempo, ele é, na verdade, a gente escreve a forma linear, né? O E, num tempo qualquer, é igual a um E inicial, mais ou menos a velocidade de varredura desse tempo. Ou seja, isso aqui tem unidade de volt por segundo, tá? Okay? Tá? Isolando o tempo, tá? Porque é arbitrário, é positiva na ida e negativa na volta, então tem que o tempo seria o E num ponto qualquer, menos o inicial, né? Mais ou menos de mais se estiver na ida, menos se for na volta, ok? Então não vai ter tempo negativo, tá? Que aqui vai trocar aqui, então um compensa o outro, tá? Só vai esperar o seguinte, se é positivo, é da esquerda para a direita, se é negativo, é da direita para a esquerda. E a síntese que o equipamento mostra, equipamento não, né? O software do equipamento, né? É isso aqui, ó.
graças a essa função que relaciona o tempo com velocidade de varredura, ele vai te mostrar um gráfico do I em função do E, que é o potencial. Mais ou menos desse jeito aqui, o processo reversível, tá? Ok? Isso aqui que é mostrado no solo. Então tem a corrente aqui, passa pelo máximo, decai, tá? Aqui você sabe que essa região é quaterniana, mas você não pode fazer, equação de Cottrell. Não é, porque Cottrell é com o tempo, né? Então nesse gráfico aqui que fica explícito que é quaterniano. Você sabe que isso aqui, você pode destrinchar em termos de tempo, usando essa equação de velocidade de varredura, transformar num spreadsheet qualquer, num programa de computador, para ter equação atemporal e calcular essa parte aqui de Cottrell. Pode sim. Mas aqui nesse gráfico não é Cottrell porque é I versus E, não é I versus T, ok? Então Cottrell estaria aqui, desse você converte de I para T, ok? Bom, aí tem uma regra prática que é assim, potencial de massa com reação simples, tá? De esfera externa. E o potencial de máximo inferior, que seria o máximo de oxidação, o máximo da redução, ou seja, o potencial de pico anóide, pico catódico, tá? Que é o ponto médio entre esse ponto azul aqui, ó, ele é igual muito próximo do potencial formal, tá? Ok? Que se obteria, por exemplo, no experimento de polarografia, lá onde tem o meia onda. Então esse potencial aqui formal é algo praticamente equivalente ao potencial de meia onda em técnicas como drop, mercury eletrodo, UMES e eletrodo rotatório, tá? Que são aquelas técnicas que têm a característica de que a corrente estaciona, tá? Ela não decai, por causa de ter sempre o suprimento da espécie atrativa, como já falei nas aulas passadas. Bom, e quando que e esse lambda aqui? Esse lambda aqui, que é esse ponto aqui, né, de máximo, até o máximo de voltagem de potencial que eu vou retornar, ele tem uma característica importante. Eu não posso deixar ele muito longo, senão entra convecção natural na jogada. Eu já falei da equação de Cottrell. E não posso ser muito curto, senão eu perco informação. Então o que acontece? Uma regra prática é que esse valor máximo que eu vou à direita aqui, ele é maior ou aproximadamente o potencial de meia onda, ou seja, o potencial aqui formal, já que eu estou pondo aqui o bolinho estrela, né? Aqui, mais 300 milivolts, tá? Ou 350, por aí, tá? Muito mais que isso eu vou começar a ter influência da convecção natural, tá? Aí tem alguns critérios para saber se está tendo ou se não está tendo, tá? Depois eu vou explicar isso, tá ok? Mas essa é uma regra muito importante, tá? Para quem está começando o experimento pela primeira vez, fazer experimento com parte RP ou aluno iniciante de estação científica de mestrado, para testar essas equações, faça isso, tá? Meça o potencial formal e aplique, faça o primeiro experimento para ter noção de onde estão os picos, tá? E depois você refaça o experimento refinando, usando esse valor de lambda aqui de 300, 350 e veja se os dados vão se sobrepor da mesma constante cinética, desculpa, é mesmo delta de pico, por aí vai, que vai ver depois, tá? Ok? Bom, quando o sistema na voltamento, esse aqui tem, vamos começar a fazer as analogias. O caso reversível na cronobarometria, que é aquele caso que não tem informação cinética, é ditado pela equação de Cottrell. O caso reversível, que não tem informação cinética, que tem a ver também com a difusão linear sem fim, também em condições de contorno muito complicadas por causa da velocidade de varredura, na voltametria cíclica é a equação de Reynolds-Savic. Ela é de 1947, ok? Bom, essa equação ela não tem solução analítica, ela tem solução numérica, né? Savic fez usando método de Laplace, função de Abel de segunda espécie. Como já falei, a equação de Reynolds de Savic foi usada na tese de doutorado para obter o título em engenharia elétrica na República Tcheca. E o Reynolds, que era um eletroquímico famoso, usou ela usando discretização de elementos finitos, na época feito na mão, porque ele não tinha um computador, né? Ok? O que importa é que os dois descobriram a função do trabalho. O que é isso? Né? Isso aqui também é muito discutido pelo Kolthoff e o pessoal, depois do Yukovic, o pessoal do Eirovsky, que trabalha também com esse tipo de função. Descobriram o seguinte, ó, que o I, dado pela função, isso aqui é a corrente dimensional, tá? Ok? Ele vai ser uma função numérica a ser descoberta, tá? NFA, constelação de Book, raiz de π, difusão, NF, nessa época eu tinha uma PON aqui, Mi, raiz de T. Então aparece a raiz da velocidade da varredura, certo? Bom, essa equação é o seguinte, se você for trabalhar em todos os pontos, é só simulação numérica. Mas tem uma característica, você pode derivar ela no valor de máximo, ok? Então, você deriva essa expressão numérica, tá? Ok? Isso aqui é via cálculo numérico, tá? Nós vamos mostrar como é que chega nela depois.
Quando você deriva um ponto de máximo, igual a zero, aí vai a derivada dessa expressão que não é multiplicada, tá? Alunos iniciantes aqui, eu estou falando que ela depende dessa função dimensional aqui, ok? Aí a gente tem que esse valor da função, onde a derivada é máxima, é 0,4463. Feito isso, coloca-se o input aqui, faz o caminho reverso, a gente tem essa característica aqui, ó, que é a corrente de pico. Então, presta atenção, a equação de Randall-Sevitz não é a corrente do voltammograma. Ela é apenas de um ponto do voltammograma, o ponto da corrente referencial ao potencial de pico. Ela é esse número quebrado aqui, que vem do cálculo numérico, tá? Não tem a ver com nenhuma grandeza fundamental da física, que é o cálculo numérico. NFA, concentração de Boole, agora sim. Aí toda a expressão, aí vem a dependência com a raiz quadrada da varredura. Ok? Só que ela não é somente isso. Ela tem que ser todos esses critérios que eu entendi. Então, o que é uma reação nernstiana, reversível, e agora que obedece a Randall-Sevitz, que fica implícito de fusão linear semi-infinita? É que ela obedece essa equação com de pico, certo? Ou seja, ela escalona linearmente com a raiz quadrada da varredura, né? E linearmente com a concentração de Boole, certo? Ela tem a característica que o delta de pico é 59 mV dividido por número de elétrons, na maioria dos casos é 1, para as reações simples que a gente está falando, né? Em 25 graus Celsius. Isso aqui é muito rigoroso, esse critério aqui, tá? Até 65 é bem aceitável, tá? Ok? O E de pico não depende da velocidade da varredura, ou seja, se você vai aumentar a velocidade da varredura, ela aumenta, mas no mesmo valor potencial aqui, ó. Você vai ter vários pontos de massa no mesmo potencial, ok? Então, o E de pico, potencial correspondente à corrente de pico, não depende da velocidade da varredura, e a razão do pico de ida com o pico de volta do anode catódico, essa razão aqui, ó, essa altura aqui, ó, ela é 1, ok? Obviamente na prática é 0,98, 1,01, alguma coisa assim, ok? O certo é repetir o experimento várias vezes, pegar a habilidade que os alunos às vezes assustam, mesmo pegando eleitrodo de platina polido, eleitrodo de carbono vídeo polido, pega o ferro, KCl, tudo certinho, o aluno às vezes demora a acertar as condições aqui, ok? Então não é assim. Então eu falo brincando para o aluno, se você está errando para fazer experimento com par ferro, como é que você vai começar a pesquisa? Né? Então tem que começar acertando por aqui. Então, pelo menos no nosso grupo de pesquisa aqui, o aluno, antes de entrar no grupo, ele faz experimento com par ferro com impedância, crono, fotometria cíclica e vê se converge os dados. Feito isso, ele começa a trabalhar na pesquisa em si, ok? Bom, e sistemas irreversíveis? Sistemas irreversíveis, a equação ela foi proposta quase que simultaneamente por Delahaye e várias outras pessoas. Na hora que eu for deduzir essa equação, demonstrar ela, eu vou falar das duas pessoas envolvidas, tá? Então, como escrevi aqui, Paul Delahaye e outros pesquisadores, não é do grupo dele, tá? De outros grupos, tá? Estava trabalhando, tem várias pessoas, se não me engano, são 5, 6 pessoas que trabalham no assunto da época. Até pela sequência, né? 1947 e 1953 e depois, o povo começou a trabalhar nesse problema, né? Ok? Aí aqui, ó, tem a mesma história, como o cálculo é numérico também, tem o valor quebrado aqui, que não tem a ver com constante fundamental da física. Aí, só que agora tem informação cinética, ó. Ó a constante cinética heterogênea aqui, independente do potencial, né? E o alfa aqui, ó, ok? Certo? E essa equação pode ser reescrita assim também. No livro, na verdade, tem a equação para corrente, uma potencial, foi assim que foi derivada. E você une as duas, obtém essa daqui, ó. Ok? Desculpa, você obtém essa daqui. Eu no potencial não coloquei, tá? Eu coloquei só essa daqui é o da união, tá? Ok? Que a gente tira ali dos dois lados, né? E lineariza a função para calcular isso aqui de um extrapolado, isso aqui de uma tangente, a gente vai ver isso depois, com um detalhe. E tem a corrente de pico, mesma história, não existe a corrente voltammograma inteira, a corrente de pico, tá? Então esse valor aqui quebrado, tá? Quebrado que eu falo no meu mineirês, tá? É um valor que tem a ver com cálculo numérico, não deriva de razão constantes fundamentais, tá? Obviamente é dimensional, né? N alfa, raiz do alfa, tá? A, constante D, raiz da varredura. Então, presta atenção. Só com a dependência com a raiz da varredura olhando assim direto para essas equações, eu não consigo separar, porque tanto a irreversível quanto a reversível depende linearmente com a raiz da varredura. Então, isso não é um critério a priori. A gente vai ver que tem que usar outros critérios para discriminar. Ok? Então, se é irreversível, fica implícito que tem que ter o quê? Informação cinética.
Então tá aqui, ó, K0, né, e alfa. Se é reversível, não pode ter informação cinética. Aqui, só para centrar o aluno, às vezes causa uma complicação, porque tem livro que mostra direto esse gráfico aqui, ó. Aí o aluno tem a tendência, nossa, isso acontece muito, aconteceu comigo também. Eu estava no mestrado quando eu fui entender isso aqui direito. Ó, acha que na ida você está oxidando, e a hora que reverte o tomograma do irreversível, que não tem a parte totalmente reversível, não tem a parte negativa, que a corrente está no mesmo ramo aqui, no primeiro quadrante, tá? Que seria oxi, red, não. Se eu estiver oxidando aqui, por exemplo, oxi, na volta eu também estou oxi, tá? Aí você entende, por isso que eu peguei esse gráfico aqui, a medidade, presta atenção. O que acontece é assim, você está oxidando, passa para o máximo, aí a corrente, o potencial não mais interfere, né, no processo, aí você tem decaimento de Cottrell, certo? Tem decaimento de Cottrell, presta atenção. E aí, depois desse decaimento, eu tenho outro decaimento. Esse decaimento aqui, ó, é porque o que acontece? Eu não tenho mais, porque eu tenho uma expansão da camada difusional, tá? Ok? Só que eu não tenho um processo reverso de redução. É somente a expansão da camada difusional. E aí eu volto para minha corrente aqui, ó, meu valor zero. Então, eu saio do zero, vou no máximo no meu lambda, volto para o zero. Então, eu tenho camada difusional aqui, ó, vai distribuindo. Então, esse decaimento aqui não é totalmente puramente cotreliano. Ele é um pouco contaminado por dados cinéticos, ok? E depois, no reverso aqui, eu só tenho a expansão ainda mais da camada difusional, ok? Depois eu discutir isso aqui direitinho. Tem tudo é expansão da camada difusional, então tudo é evento difusional atrelado aqui, ok? Interferindo na corrente cinética. Mas é tudo no ramo que positivo, tá? Nesse exemplo que eu dei. Se tivesse desenhado no ramo negativo, seria redução. Então, oxidação, depois oxidação na volta também. Então, é tudo oxidação, tá? Na ida e na volta, tá? Ok? Então, mesmo tipo de reação, isso que eu quero dizer, tá? Não é ox-red, é ox ou red, tá? Certo? Bom, sistemas quase reversíveis. Aí eu boto essa brincadeira. Cadê a corrente do pico? A equação da corrente não tem. A gente tem o chama de função trabalho, ok? Os pioneiros dessa área, dentre outros, Matsuda Ayabe, que são os japoneses que eu falei que tinham um artigo publicado em alemão, né? Eles têm vários artigos publicados em alemão. E tem uns outros que ele publicava na revista deles do Japão. Depois saíram alguns artigos deles em inglês, tá? Okay? Mas o trabalho mais importante dele, que é de 1957, está na revista alemã, tá? Inclusive esse gráfico aqui, ó, quando você vê esse gráfico no livro do Brett ou no livro de outro, eu fui tirar desse artigo aqui de 1957, tá? E tem o trabalho de Nicholson, que alguns fazem Nicholson-Shen, outros fazem Nicholson-Shen, tá? Porque alguns consideram o Nicholson como autor principal, o Shen como se diz, um colaborador, eu considero, assim, os dois importantes, tá? Embora realmente o Nicholson fez algumas coisas mais preeminentes, né? Ele é de 1963, tá? Ele já trabalhou mais com a voltametria cíclica, ok? Então, as simulações numéricas deles mostravam de forma geral o seguinte: se eu lanço o IDP, que funciona na raiz da velocidade de varredura, eu tenho o seguinte, eu tenho uma reta limite aqui, as baixas da varredura, que seria o caso reversível, e eu tenho uma reta limite aqui, no caso das altas velocidades de varredura, que seria o caso aqui, irreversível, tá? Ok? Bom, aí eu tenho então uma parte dos meus dados que se encaixa nessa reta e depois que se encaixa nessa. E entre elas tem uma parte que é curva, que não é linearizável. Não é linearizável com raiz de I. Essa é a parte quase reversível. Ok? Aí vem a pergunta: uai, meu experimento é reversível ou quase depende da velocidade que você está trabalhando? Aí que é uma coisa importante. Isso aqui te mostrando o seguinte, esse gráfico. Ó, se você for até a velocidade aqui, ó, V1, Mi1, você tem a parte reversível. Então, embaixo dessa velocidade de varredura, a mesmo que o sistema seja muito complicado, ele tende a se comportar de forma reversível. Se você aumenta demais a velocidade de varredura, ele tende a se comportar de forma irreversível. E se você trabalha em velocidade de varredura intermediária, quase reversível. Aí vem uma coisa que o aluno faz, ele acha que é errado e às vezes não vai depender do sistema. Bom, ele quer calcular a do eletrodo na equação de Randall-Sevic. Ele tem que trabalhar nesse domínio aqui, ó. Ele quer ver se o sistema dele tem característica de irreversibilidade, tem que aumentar, ele cai nessa reta aqui. Só que na maioria dos casos, então essa reta vai cair,
talvez não chegue aqui, né? Não vai ver esse caso aqui que não tem a varredura de volta. Mas ele vai ver aquele caso em que o voltomograma é muito assim, ó. Muito separado aqui, muito maior que 60 mV, mas muito mesmo, tipo assim, 300 mV, 250, 300 mV, né? Aí, ele está nessa região aqui, ó. Ele não está nessa daqui, de reversível, porque ele está vendo o pico do retorno. Ele não está no reversível, porque aqui é muito maior que 65, 60 mV. Então, ele tem que aplicar a teoria de quase reversível. Aí tem os critérios que saem do cálculo numérico, é o seguinte. O que é um caso reversível? É quando a constante cinética heterogênea, que era extrapolada dentro da plenipotencial, ele é maior ou igual a 0,3 raiz de Ni. Então presta atenção, é o que eu falei, o conceito de reversibilidade na voltometria cíclica, ele é Ni dependente, ou seja, depende da velocidade da varredura que você está trabalhando. Então você faz o experimento e coloca aqui na velocidade da varredura. Tem que atender esse critério aqui. Você vai ter um K em unidade de centímetro por segundo, né? Se ele for quase reversível, você vai ter que estar, aí você tem um intervalo, né? Você vai ter que ter entre 0,3, maior que 0,3 raiz de Ni, e maior e menor, né? Menor que isso, maior que 2 vezes 10 a menos 5 raiz de Ni, tá? Então tem que ser menor que esse e maior que esse, né? Ok? Aí você está nesse limite aqui, ó, do quase reversível. E se for irreversível, você está menor ou igual a 2 vezes 10 a menos 5 raiz de Ni. Esses são os critérios que saem das soluções numéricas, ok? Então, dentro da voltometria cíclica, você tem um critério numérico para classificar de forma arbitrária, vamos dizer, dentro do próprio sistema, dentro da própria técnica, o que é quase reversível e irreversível. Mas não significa que o que é quase reversível aqui vai ser o quase reversível da cronoperometria, da cronopotenciometria e da impedância, porque esses critérios não existem, não tem velocidade da varredura. Então essa que é a grande questão, o que a gente vê se as constantes cinéticas, né, elas têm valor aproximado. Lembrando que o conceito geral que eu falei ali de reversibilidade, igual a gente viu na equação Butler-Valmer-Degroof, tem a ver com o número de Dunning-Kruger. É quanto mais que 95% da corrente é limitada por transporte de massa, a gente vai ter um caso praticamente neste ano. Certo? Se mais que 95% é controlado por transferência eletrônica, resistência eletrônica, a gente vai ter cinética, né? Butler-Valmer, a gente vai ter que um caso cinético. E se está em um caso intermediário, a gente tem um caso misto, ok? Então, vamos ver isso depois. Bom, com base nisso, Nicholson e Shen trabalham um dos artigos mais difíceis de ser lido da eletroquímica, porque ele envolve as equações de difusão muito complicadas, tá? Ok? E ele estuda os mecanismos EC, ECI, que é quando tem reação química acoplada, antes, depois, não vou dar os detalhes. É um artigo muito difícil de ser lido, mas todo eletroquímico tem que pelo menos fazer uma leitura dele tentando entender o básico, tá? Ok? Ele criou um critério seguinte, uma função teórica, um φ, adimensional, por isso que eu pensei que não é sinal de menos, tá? Só para lembrar o aluno, a função dimensional, que era dada por raiz de RT, vezes o que me interessa, que é a constância da heterogênea, né? Dividido por um valor constante do experimento, que é raiz de NFPD, 1 sobre a raiz da velocidade da varredura. Então o que acontece? O que se faz na prática é o seguinte, ó, eu vou mensurar, esse φ tem a ver com a separação dos picos, tá? Ok? Vamos lá. Então tem, né? Vou botar o tomograma aqui. E eu tenho esse delta de pico aqui, ó. Certo? Fiz o experimento. Então, em função da velocidade da varredura. Então eu vou ter um delta de pico em função da velocidade da varredura. Por exemplo, estudei, sei lá, de 50 mV por segundo até 1000 mV por segundo. Né? Aí eu tenho meus delta de pico experimental. Eu vou na tabela e, por interpolação, vejo com qual valor ele corresponde à função. Porque as tabelas é assim, ó. É o psi, né? Vezes um delta E. Tá? Opa, tem que... Meu delta de pico aqui, sei lá, deu, 90, por exemplo, né? Eu vou lá na tabela, opa, 90. Corresponde, sei lá, a psi 1. E vou assim, faço por interpolação. Então eu pego a dependência de φ com delta E teórico e faço o experimento, delta E versus Ni. Então, eu pego esse valor que eu obtive aqui no dado Ni e busco a correspondência aqui e busco aqui. Na maioria das vezes eu não tenho um valor exato, eu tenho que interpolar a curva, né? O que é interpolar? Eu tenho meu psi, né, em função do delta E, uma curva assim, né? Okay. Aí eu lanço ela,
traço a melhor curva entre os pontos, né? E para cada ponto que eu tenho detalhe, eu venho cá e busco o meu valor desejado. Isso chama interpolação, certo? Ok? Bom, feito isso, aí eu tenho então o meu dado, né? Eu construo esse gráfico aqui, ó. Certo? Aí eu tenho a mesma história, 1 sobre I, né? Então, se aqui é muito pequeno, é porque tem velocidade alta, né? Então aqui tem alta velocidade de varredura, certo? É isso, né? Se eu estou em alta, eu tenho a zero, certo? E aqui, eu estou em baixa velocidade de varredura, certo? Certo? Então, o que acontece? Se eu estou em velocidade alta demais, a corrente capacitiva, a gente vai ver depois, influencia muito. Porque a corrente capacitiva, ela cresce proporcionalmente com a corrente, né? O I capacitivo, ele escalona com a velocidade de varredura, né? E a corrente faradaica, que é de Randall-Seelig, por exemplo, no experimento, ou do outro qualquer, a gente vai ver que ele tem mais relações com a raiz, né? Ok? Então, chega num ponto que a capacitiva, ela tem quase um domínio total sobre a corrente difusional, ok? Então a gente vai ver depois um critério que não dá para estudar velocidade baixa demais, porque a gente vai ter problema que é da convecção natural, certo? Ok? E não dá para ir em velocidade alta demais também por causa da capacitiva. E, dependendo do sistema, se tiver uma amplitude de área muito grande, né? Distorções ômicas, tá? Que a gente vê depois, tá? Que é a famosa resistência não compensada de solução. Mas se for a gente vai discutir melhor depois. Ou seja, como sempre, os dados têm uma janela de oportunidade aqui. Aqui nessa janela de oportunidade de traça uma reta. Por teoria, tem que passar pelo zero, então busca uma reta que além de passar pelos mesmos pontos, que ela faça sentido de passar pela origem. A gente tem uma inclinação dela que interessa para nós, né? Então, essa tangente, essa inclinação aqui, a tangente dela, né? Vezes raiz de NFPD dividido por raiz de RT, vai dar a nossa constante cinética heterogênea em unidades de centímetro por segundo, se tudo for feito certinho. Em eletroquímica, tá? Na maioria das vezes, a gente tem que expressar quando aparece a concentração, tá? Vou adiantar aqui o caso. A gente tem que fazer o seguinte, tá? Um pouquinho, tá? A concentração, se aparece... De forma geral, vai. Concentração tem que ser expressa em mol por centímetro cúbico, e não mol cúbico para ter uma correlação com a constante cinética heterogênea, tá? De centímetro por segundo menos 1, ok? Tá? Que tem a ver também com a densidade de corrente J, que é ampere por centímetro quadrado. Então isso aqui é legal de fazer, tá? Ok? Bom, então esse aqui é o beabá da voltametria cíclica nessa aula introdutória. Eu estou falando um pouquinho de cada técnica para depois refinar tudo, né? E a espectroscopia de impedância eletroquímica? O que ela se baseia? De forma bem breve é o seguinte: minha célula eletroquímica é uma caixa preta. É uma caixa preta. Eu tenho meu eletrodo de trabalho, versus de referência e o contra-eletrodo. Só temos 3 eletrodos. Se for um sistema de 2 eletrodos, tem o eletrodo de trabalho, o contra-eletrodo está em curto com um cabo do eletrodo de referência. Então é uma caixa preta. Não sei o que tem lá, vamos assim dizer, né? Bom, o que eu faço? Na teoria linear de sistemas, que a gente vai ver depois, que é a teoria geral, se a gente aplica uma amplitude senoidal baixa, por exemplo, máximo pico a pico aqui de 10 mV, né? Em várias frequências, F1, pode ser a frequência mais baixa, por exemplo, sei lá, de 10 mHz, na maioria dos casos é esse, e F2 é mais alta, costuma ser em torno de 100 kHz, tá? A gente vai ter, então todas elas variam frequência e mesma amplitude. Ela vai fazer um input nesse sistema, que é a nossa caixa preta, e vão ter a resposta. A resposta. Vou ter um F1, um F2 aqui, uma frequência, e vou ter uma amplitude 1, uma amplitude 2 aqui, então detalhe. A questão é, na teoria linear de sistemas, se o sistema é linear, a frequência da saída da onda de medida, de resposta, que caso que é corrente, é a mesma da perturbação de entrada. Então, se eu apliquei 100 kHz, aquela vai ser 100 kHz. Se eu apliquei 10 mHz, 10 mHz. Essa que é a grande questão, uma das grandes questões de ser linear, né? Agora, obviamente, a amplitude que vai variar, certo? Ok? Vai depender da resistência do sistema, resistência generalizada, que a gente chama de impedância. Então, do ponto de vista bem prático, saber a amplitude da onda que eu apliquei. O sistema mede, a gente vai ver depois da fase, que é o ângulo, e sabe a altura da amplitude de saída, eu calculo a resistência para cada frequência que eu calculei.
Certo? Então é assim, para cada frequência ele calcula uma resistência. Aí, pelos critérios que a gente vai ver como cada elemento varia com a frequência ou com o ângulo de fase, né? A gente vai ver como é que se separa as características dos sistemas, né? Então, qual que é a equação do meu sistema? Que é a mesma pergunta que eu fiz aqui. Cadê a equação do IP? Minha impedância, esse que é o problema da impedância, né? Ela pode dar o que chama de falso positivo, porque tem o que chama de sistemas degenerados, ok? Tem vários tipos de modelo que pode dar a mesma resposta na frequência. Então esse é um dos grandes problemas de impedância. Então você tem que usar, a gente vai ver na vara de Ockham, que é você tentar usar com as premissas do modelo, circuito equivalente, ou modelo, ou função de transferência, que é a matemática por trás do circuito equivalente, né? Mais simples que tem e que faça correspondência com o seu sistema estudado. Um dos jeitos de você tentar, não é provar, mas sustentar, fomentar que o seu circuito intuitivo ou derivado faz sentido, é você fazer as técnicas de cronoprimetria, voltametria cíclica ou de cronopotenciometria, e se os dados lá suportarem algumas coisas que você vai tirar daqui. Por exemplo, isso aqui vai sair uma informação de constante cinética heterogênea, a determinada por lá tem que dar para a menor de magnitude aqui, e por aí vai. Tem que ter ela é uma técnica que ela é uma técnica poderosíssima de apoio. Ela sozinha, às vezes, ela às vezes sozinha te deixa no escuro. Você não sabe por onde você está caminhando. Isso aqui que o sistema chama o quê? Caixa preta. Tá? Black box em inglês, né? Ok? Então é isso que a gente vai ver depois, tá? Mas uma vez você tendo boa correlação com a realidade física do problema, aí ela é monstruosa, porque te dá informação demais, ok? Bom, te dá informação demais. Vamos lembrar aqui, ó. Se eu tô 10, 100 kHz, né? Ou seja, 1 vezes 10, né? Quanto que é aquilo? Terceira, né? Segunda menos 1, é isso? 100 vezes 10 é terceira. Então eu tenho 1 vezes 10 a quinta, não é isso? 1 vezes 10 a quinta, segunda menos 1. Meu span de frequência vai estar, então meu F aqui, ó, vai estar aqui, ó. E o outro é 10 mHz, né? Ok? 10 mili, né? 10 vezes 10 a menos 3, segunda menos 1. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 4. Vamos contar no dedinho? 5 com 4 aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, 9, né? Ordens de magnitude, né? Ok? Então, é 9 ordens de magnitude. Então, eu dou no meu experimento uma chance de vários eventos com constante de tempo diferente e aparecendo no meu experimento. E eu desacoplo eles, entendeu? Porque o domínio espectral é muito grande. Por isso chama espectroscopia de impedância, porque eu tenho a frequência como variável. Tá? Então, tem fenômenos que vão se manifestar nas frequências baixas, que eu já adianto que são os fenômenos fusionais, fenômenos de frequência alta demais, que é a resistência equivalente em série, em frequências médio-altas, seriam as porosidades do eletrodo, de acordo com a medida da Levy. No outro caso, que seria um acoplamento, a resposta, em valores intermediários, que é a capacitância dupla camada elétrica, ok? De eletrodos não for poroso, for liso. A transreação, que chama de frequência de joelho, knee frequency, a transição do transporte de massa para o caso bloqueado, a gente vai discutir isso depois, tá ok? Então a lógica é que, se eu estou no sistema linearizado, a amplitude da onda de perturbação vai ser igual à amplitude da onda de resposta, multiplicada vezes a resistência. É uma lei do tipo ômica, ok? Então, o geral é definir a função de impedância, que é uma função, isso aqui tem resistência, tem unidade de ohm, mas é a função da frequência, que a lei de ohm, que é para resistor, né, ela não depende da frequência. Para qualquer frequência que se aplica, a gente até falou isso na equação de condutividade do eletrodo, né? A condutividade do eletrodo não vai depender da frequência, né? Ok? É a mesma coisa no condutor, no resistor. Você pega um resistor, pega um resistor, bota no potenciostato, resistor padrão, resistor chuveiro, qualquer coisa, e faz nada. A resistência do chuveiro dentro de uma certa média não vai depender da frequência, né? Ok? Agora, a eletroquímica vai depender em casos de circuitos elétricos, se tiver capacitor, indutor, eu vou mostrar aqui, tá? Então, isso aqui é a lei de Ohm generalizada. Por quê? Ela engloba tanto a lei de Ohm original, que não depende da frequência, quanto os casos que dependem da frequência, certo? A gente vai ver que a lei de Ohm é um caso limite dela, certo? Só para lançar a curiosidade sobre os alunos que já leram alguma coisa sobre espectroscopia de impedância, a gente vai ver que
impus aqui, mas assim, a gente nossos dados, o jeito mais tratado, chama de diagrama de Nyquist, tá? É o seguinte, já vou ensinar o aluno que é iniciante a pronunciar isso aqui certo, tá? Okay? Eu já ouvi falar de Nyquist, Nyquist, e uma época eu fiz uma pesquisa sobre isso. Não tem nada disso, tá? Ok? O cara era dos países nórdicos, tá? Trabalhou com estudo de campo coaxial, trabalhou com impedância de sistemas elétricos passivos, era engenheiro eletricista e o nome dele era Nyquist, tá? Então se pronuncia, se eu não me engano, é um idioma nórdico, ele é finlandês, se não me engano, é Nyquist. Então, o mais próximo disso é Nyquist, igual o pessoal fala na Holanda, o pessoal o antigo meu ex-orientador que trabalhou com o professor Slijters, né, que fala holandês lá, Nyquist, tá? Então, Nyquist não existe, tá? Essa palavra Nyquist, eu já vi professor famoso falar isso. Tá errado, tá? A gente, tipo assim, a gente não precisa ser perito de idioma hoje em dia. A gente vai no Google lá, busca a história da pessoa, busca a história dessa pessoa, de onde o gráfico se originou, tá? Então, o diagrama do plano complexo, que vem do diagrama Gauss, na impedância, ele tem um sinônimo de diagrama de Nyquist, tá? Ele vai falar Nyquist, então, que é próximo, né? Tá? Mas mais ou menos assim que pronuncia. Nyquist, ok? Nyquist. Bom, mesma coisa, né, em diagramas de... que a gente vai ver depois, tem um diagrama que lança aqui, ó, logaritmo da impedância, do modo da impedância total, e aqui o ângulo de fase, tá? E aqui o log da frequência. É um diagrama duplo Y, né? Ok? Aí tem aquela história, né? Esse aqui parece assim, esse outro que vem aqui parece por um máximo. Esse diagrama aqui, mesma história. Tem dois Bold famosos na história. Tem o Hans Bold, que trabalhou com as baterias Chumboas, que é muito famoso, que usou muitos diagramas da bateria. Ok? E tem um outro cara que também é alemão, tá? Que é Bold, é do alemão, entendeu? Eu fiz até uma observação, mas não está aqui. Então não existe diagrama de Bode, não. Já vi os caras falando, diagrama de Bode, Bode, não. Na língua original, fiz a pesquisa também, tá? É Bold, tá? Bold, tá? Um deles é holandês, desculpa, e o outro é alemão. Então não tem nada de Bode, não, tá? Bode é francesado, né? Os pessoal, eu já vi palestra do pessoal do Triboulet, Gabrieli, né? Pessoal da França, eles falam muito isso, Bode, porque eles são franceses, eles falam molecular, né? Não vai falar Bode, mas assim é Bold, tá? Hans Bold, e o outro, se não me engano, é Jens, ou o sobrenome, o primeiro nome, importa que é Bold, certo? É Bold, ou seja, pronuncia assim, tá? Bold, tá? Tá de Bode aqui não, tá? Bom, então vamos lembrar, diagrama de plano complexo, que é isso aqui, né? O Z, vamos ver, é o Z' mais, né, o J, Z duas linhas. Presta atenção, como nós vamos trabalhar com elementos capacitivos, resistivos e o árbitro, e o capacitivo, e esses elementos têm a ver com a parte imaginária negativa, nós vamos escrever nosso diagrama de plano complexo assim, ó, ok? Então nós vamos trabalhar com o primeiro e quarto quadrante, tá? Do plano complexo, ok? Porque os fenômenos indutivos para nós vai ser raro, mesmo que a gente esteja estudando com fenômeno de corrosão, outra história, tá? Ok? Então nessa notação aqui, onde eu lanço o eixo Y como sendo a parte imaginária e o eixo X como a parte real, né? Então isso aqui, ó, parte real, a gente vai ver depois direitinho, né? Isso aqui é a parte imaginária, né? Ok? A gente vai ver, por exemplo, aqui o jeitão do espectro. Em supercapacitor ideal, ele teria isso aqui, ó. Os pontos aumentam, aqui seriam então as baixas frequências, a frequência, sei lá, de 10 MHz, né? E aqui, por exemplo, a última aqui de 100 kHz, tá? A reta extrapola aqui, extrapolada na resistência equivalente em série, e em cada ponto desse eu poderia calcular a capacitância, vai ver depois. Só que a gente, como eu já adiantei nas aulas anteriores, isso aqui tem os desvios da idealidade. Então, isso que na verdade é uma coisa assim, às vezes, tá? Ok? A gente vai discutir esses casos depois, no caso concreto. Mas aumentou assintoticamente assim, onde dá um valor quase que constante aqui no RS e explode a parte imaginária, é o característico de um resistor e serve um capacitor, que às vezes não é ideal, então tem esses desvios, ok? Então esse é o caso com bloqueio, tá? Porque ele não tem um ramo paralelo que tem a transferência eletrônica, por isso que é bloqueado, né? Então nas baixas frequências, né? Esse é o caso do bloqueio, né? O que é bloqueio? Se ômega tende a zero, a impedância imaginária vai tender o quê? Infinito, ok?
Bom, agora vamos falar que tem reação faradaica. Bateria, por exemplo. Uma bateria que não tem frequência de transporte de massa e não é pronunciada, ela vai ter então que resistência não compensa, equivalente em série, né? A resistência do camada elétrica é sempre presente em qualquer sistema eletroquímico, né? E, em paralelo, a resistência à polarização, tem a ver com a resistência à transferência eletrônica, que é a famosa resistência de ativação, certo? A gente vai ver depois que isso, em paralelo, dá um semicírculo. Então, quando você tem um semicírculo na impedância, vai ser a característica de uma reação faradaica, né, acoplada com capacitância, e que é irreversível. Por quê? Não apareceu aqui efeito transporte de massa. Bom, e quando eu tenho um semicírculo, e depois tem uma reta aqui, que o ângulo é ideal de 45 graus, aí eu tenho a discretização, ó. Extrapolada à esquerda aqui em 100 kHz, eu calculei a solução. Desse valor de máximo aqui desse semicírculo aqui, que às vezes é bem formado, às vezes é bem discretizado, às vezes é meio achatado, eu calculo a capacitância da camada elétrica. Dessa extrapolação aqui desse semicírculo aqui, ó, por simulação, eu calculo essa polarização. E da regressão, usando o que chama de Complex Non-Linear Least Square Fitting, né, a gente calcula o coeficiente de transporte de massa da impedância de Warburg. Só que aqui, ó, semicírculo reto. Então, é um caso o quê? Quase reversível. Ah, professor, qual seria o reversível? O reversível seria assim, ó. Só uma reta, eu não vejo o semicírculo. Eu tenho só uma reta aqui que extrapola no RS, tá? Ok? Não vê semicírculo. Então, esse aqui seria o caso totalmente o quê? Reversível. Então, um semicírculo totalmente irreversível. Só a reta de Warburg, a reta de transporte de massa, totalmente reversível. Essa reta aqui que é condizente com a equação de Cottrell, a equação de Randall-Sevig, então Cottrell na cronometria, a equação de Sand na cronopotenciometria, que eu não falei vermelho, vou falar depois, a equação de Randall-Sevig na voltametria cíclica, ok? Tem a ver com essa reta aqui, difusão linear semi-infinita, certo? Então a gente vai ver que tem impedância e de mede tudo ao mesmo tempo, capacitância para a camada elétrica, resistência não compensada, transporte de massa, e aqui se aplica o circuito inteiro, quando você tem um semicírculo, né? E essa reta aqui, ó, que é o circuito de Randall-Sevig. Desculpa, é o que o Randall tem duas, né? Circuito de Randall-Herschler, né? Já vi depois isso aqui direitinho, tá? É o que eu falei, isso aqui deu um probleminha entre o Slater e o Delahaye, né? Por causa da separação faradaica, isso é bem aceito, tá ok? Bom, qual que são as características para finalizar esse preâmbulo de hoje? Como é a lei de Ohm um caso limite nesse caso aqui? Então, a impedância do resistor é a própria resistência. E o ângulo de fase é zero, ou seja, a corrente medida em relação ao potencial, no diagrama Phasor que a gente vai ver depois, ela não atrasa nem adianta. A diferença é uma onda sobreposta à outra, é zero ângulo de fase. Capacitor, 1 sobre J ômega C, onde ômega é 2πf. O J é só para falar que é um componente imaginário para ter facilidades matemáticas, tá? O ângulo de fase é menos 90 graus. Então ele atrasa a fase 90 graus. Tá? A resposta. Indutor. J ômega L, ok? Ele adianta a fase em 90 graus. Nós quase não vamos ver isso aqui. O indutor está ali, aqui, ó, a resposta indutiva. Ó. A resposta indutiva seria assim, ó. Se eu ponho menos Z duas linhas aqui e o Z linha aqui, então poderia ter aqui um semicírculo aqui, ó. E esse ponto que é aqui o zero. Passa para o ângulo, para a parte positiva do eixo imaginário. Então isso aqui é indutância. Então se isso aqui tiver relevância física, em altas frequências raramente tem relevância física. Mas tem muitos casos encatados, por exemplo, que dá isso aqui, ó. Aí, para mecanismo de corrosão, aí você simula esse sinal doido aqui que envolve o quarto quadrante e o primeiro quadrante, né? Então aqui está o quarto, né, quadrante, aqui está o primeiro quadrante, né? Ok? Então a gente vai fazer essa relação aqui, ok? Ele tem que entrar em indutância na jogada, porque o que joga para cima na parte aqui é a capacitância, o que joga para baixo é a indutância. E o resto tudo aqui é resistência. E tem um caso mais doido de todos que eu conheço, que tem a ver com o modelo da participação primitiva do eletroquímico foi indicado para mim Nobel, né, que é o professor Ross MacDonald, né? Desculpa, o Digby MacDonald. Desculpa, tem dois MacDonald, o Ross MacDonald, que é o físico, e o Digby, que é engenheiro nuclear, que é esse caso aqui, ó. Chama o modelo da transformação primitiva, ou seja, ele tem resposta no primeiro quadrante, no segundo quadrante e aqui nas resistências reais menor que zero. Isso aqui está maior que zero, né? Ok?
Aí ele explica em termos de distorção intermediária, a resistência abstrata, na verdade, tá? Tem a ver com a derivada negativa que se destrincha em resistência de distorção intermediária, ok? E para finalizar, nós temos a nossa impedância de transporte de massa, que não existe na engenharia elétrica e na física clássica, só na eletroquímica, que é a resistência de transporte de massa, que é a resistência de Warburg, que é uma resistência que tem a característica de ter uma dependência com, vamos de falar, de 45 graus quando ela é pura, aqui, menos 45 graus. E ela tem, então, como é 45 graus, ela tem essa característica aqui, ó. O ρ, que é o coeficiente de transporte de massa, a luz da impedância, dividido por raiz de ômega, ele está multiplicado por I1 menos J. Toda vez que a impedância tem uma função que tem uma parte multiplicada por 1 menos J, porque a parte real é uma parte imaginária. Se a parte real é uma parte imaginária, o único ângulo possível é 45 graus. Ok? Certo? Então a gente vai ver isso com muito detalhe. Eu espero que o aluno, até esse ponto aqui da aula, ele tenha entendido onde eu quero chegar com cada técnica, ou seja, obter informação cinética, obter informação de transporte de massa, e depois com várias técnicas concatenar para ter um valor médio aceitável, né? E para isso ele vai ver que ele vai ter que já revisar várias coisas que a gente viu no curso, ok? Principalmente a parte matemática. Aqueles preâmbulos matemáticos, envolvendo lei de Fichte, lei do calor, porque aqui agora vai começar a entrar Laplace, solução por série, função erro complementar, difusão, gaussiana, toda aquela coisa que a gente falou da parte matemática, ok? E a parte de números complexos, que eu também fiz um preâmbulo, ok? Certo? Lembra que eu passei várias dicas de livro, tá? Mas se basta revisar as aulas na minha nota que tá bem. Então vamos continuar agora com as técnicas eletroquímicas. Na próxima aula a gente começa a cronotorametria.